Olá, tudo bem? Quanto tempo? Mentira, não faz tanto tempo assim. Postei vídeo essa semana, inclusive vai lá assistir. No meu último vídeo de Round 6, algumas pessoas me disseram que a segunda temporada serviu pra dar dinheiro pro diretor, porque na primeira temporada ele não ganhou nada. Tendo isso em mente, eu só aceitei o que viria da terceira temporada e pensei, pelo menos o diretor está ganhando dinheiro, porque ele merece. A primeira temporada foi muito boa. E dá um trabalhão do caramba fazer uma série, então coitado, ele merece dinheiro. Não esperei grandes coisas, eu sabia que a história seria concluída e eu queria ver como que essa história seria concluída. E assim, tenho opiniões, várias delas. Principalmente sobre aquele bebê reborn. O que era aquele bebê? Nessa temporada eles usaram bastante efeito especial, o editor deu a vida. Falando em editor, vocês sabiam que tem curso de Adobe Premiere Pro na EBAC? Se você gostou do curso de roteirista e também quer fazer um curso de edição, aproveita que até o dia 31/7 todos os cursos de profissão da EBAC entram na promoção 1 mais 1 é igual a 2 cursos pelo preço de 1. Você compra um curso de profissão, como por exemplo o curso de roteirista, e ganha outro curso de graça, como por exemplo o curso de Adobe Premiere Pro. O curso é indicado para iniciantes, profissionais da comunicação e do audiovisual e produtores de conteúdo, assim como eu. No curso você vai aprender sobre pós-produção, edição profissional para todas as plataformas e também vai aprender a calcular o orçamento dos seus projetos. Na EBAC, além de montar o seu portfólio, no final do curso você ganha um certificado que é reconhecido no mercado de trabalho e você também pode contar com a ajuda dos seus professores que vão tirar dúvidas e fazer acompanhamentos individuais. Na EBAC tem mais de 300 professores que vão te ajudar na sua jornada de estudos. Além do curso de Adobe Premiere Pro, a EBAC oferece mais de 150 cursos livres em ensino superior nas áreas de TI, design, marketing, audiovisual, fashion e negócios. Com alguns cursos da EBAC, você tem chance de conquistar o seu emprego dos sonhos. A plataforma da EBAC é fácil, confortável, interativa e você pode estudar onde e quando você quiser. Nunca é tarde demais para você começar a estudar e esse é o momento de você investir na sua formação. Aproveita e usa o meu cupom VITORIAJULIO que te dá R$200 de desconto em qualquer curso da EBAC. Então aponta sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, usa o meu cupom VITORIAJULIO e garanta o seu desconto e aproveite as promoções no site da EBAC. EBAC, muito obrigada pela parceria. Bom, caso você não se lembre o que aconteceu na segunda temporada de Round 6, tem vídeo aqui no canal. Eu não lembro o que eu falei nesse vídeo, pra ser bem honesta. Eu lembro algumas coisas, não lembro tudo. De qualquer forma, é um bom resumo, caso você queira se lembrar. Então assista o vídeo. Eu lembro que eu disse que a série se perdeu no caminho, principalmente nas críticas sociais, e eu não acho que seja culpa do diretor exclusivamente. Eu acho que foi culpa daquele reality show tenebroso que até agora eu não sei por que fizeram. Na verdade, eu sei por que fizeram. Foi pra ganhar dinheiro, mas isso é irônico se a gente pensar no tema principal da série. E falando em série, vamos ao desfecho dessa história. Você lembra o que aconteceu no final da segunda temporada? Se você não lembra, eu vou te lembrar agora. A dinâmica dos jogos mudou. Agora eles podem votar se eles vão continuar ou não participando dos jogos. Caso eles votem para sair, o prêmio do momento será dividido igualmente para todos os participantes e aí eles podem ir para casa com o valor que tiver ali. O problema é que alguns jogadores tinham dívidas muito caras, como por exemplo o jogador número 100 que tinha uma dívida de 10 bilhões. Então esses devedores não queriam sair do jogo sem ganhar uma boa grana. Graças a essa decisão de continuar participando do jogo, muitas pessoas morrem e os participantes ficam divididos entre aqueles que querem muito ganhar dinheiro e aqueles que só querem ir pra casa porque eles não sabiam que era um jogo de mata-mata. O diretor da série diz que o que fez Round 6 ser diferente das outras séries é que normalmente nessas séries e nesses filmes de sobrevivência ou um jogo de mata-mata, os personagens não têm a chance de sair do jogo. Em Round 6, eles podem sair do jogo através de uma votação. Eles têm a chance de voltar para a vida real, mas eles preferem continuar participando de um jogo sanguinário. O problema é que a maioria das pessoas que estão participando dos jogos são pessoas endividadas. Então, se elas não morrerem dentro do jogo, elas vão morrer fora do jogo, na vida real, porque os agiotas vão matar. Para muitos participantes, a vida lá fora era pior do que a vida dentro do jogo. O Ji-hoon, que é o protagonista
protagonista passa a segunda temporada inteira tentando convencer os participantes de que o jogo é um jogo de mata-mata, que não é uma boa ideia continuar, que eles vão morrer e que eles precisam acabar com o jogo. Quando eu digo acabar com o jogo, é acabar com o jogo contra-atacando os guardas e o mestre do jogo. Como eu disse no meu último vídeo, era um plano fadado ao fracasso, porque como você vai convencer aquelas pessoas endividadas até o talo, uma dívida de 10 bilhões? Como que você paga uma dívida de 10 bilhões? Você não paga, você é morto pelo agiota que te emprestou esse dinheiro e agora encheu de juros e virou 10 milhões. Claro que as pessoas não iam escutar o protagonista. Na verdade, é até um pouco pretensioso ele falar isso pras pessoas, porque se ele saísse do jogo naquele momento, ele teria dinheiro, ele teria uma família, ele poderia continuar com a vida dele se ele quisesse. Ele escolheu se vingar, ele escolheu voltar pro jogo. E depois que todo mundo ali descobre que ele já ganhou o jogo, a credibilidade dele vai pro saco. Ele abriu mão de um prêmio bilionário pra ir atrás de uma vingança pessoal. E você acha mesmo que os endividados que estão devendo bilhões dentro do jogo iam escutar o cara que tá falando, então galera, vamos sair do jogo, cancela esse jogo, vambora. Mas e você, cara, você não tá endividado? Ah não, eu já ganhei esse jogo uma vez, eu tenho bilhões de reais, de dinheiros na minha conta. Mas tudo bem, galera, o importante é que a gente saia daqui vivo. Apesar de ser um plano pretensioso, algumas pessoas que realmente não querem continuar no jogo porque elas não querem morrer, ficam do lado do Ji-hoon e aí eles pegam as armas dos guardas e começam a atirar nos guardas. Adivinha só? O plano fracassa porque eram 10 pessoas contra um exército armado e eles tinham armas, os 10 ali super-heróis, eles tinham armas, só que eles não tinham munição, coisa que o exército tinha de sobra. O plano fracassa e todos aqueles que tentaram ajudar o protagonista morrem, inclusive um dos amigos dele, que é morto na frente dele. Os únicos que sobreviveram foram o Ji-hoon, que é o protagonista, óbvio que ele ia sobreviver, a Hyun-ju, nossa diva, e o Dae-ho, que é um personagem meio que secundário, mas ao mesmo tempo não é secundário. Ele foi importante na segunda temporada. Curiosidade aleatória, recentemente eu assisti um dorama que tem esse ator como protagonista e eu achei ele um galã, um charmoso, um narigudo. Eu adoro galã narigudo. E aí quando eu fui assistir Round 6, eu vi o meu galã narigudo virando um paspalho. A magia da atuação. Olha só. A segunda temporada termina em clima de enterro, até porque todo mundo morreu, né? Todo mundo que tentou ajudar o protagonista morreu. E aí na terceira temporada nós vemos as consequências de tudo isso. Vamos começar dos menos importantes para os mais importantes. A personagem Jun-ja e o seu filho Yeon-sik vivem um dilema. Ela quer ir embora do jogo porque ela sabe que o filho não vai sobreviver por muito tempo porque ele é fraco. Não que matar pessoas te faça forte, não é isso. Mas o que falta no personagem é uma certa sobriedade, é uma certa frieza para conseguir lidar com situações extremas. Quando acontece um problema muito gigantesco na sua vida, você precisa ser frio para conseguir resolver esse problema. Porque se você se entregar às emoções, à ansiedade e ao medo, você trava, que foi o que aconteceu com esse personagem. Mesmo assim, ele queria continuar no jogo para pagar suas dívidas dele e da mãe dele, porque ele não feliz em apenas se endividar, ele também decidiu endividar a própria mãe. Além de querer pagar suas dívidas, ele também queria provar para si mesmo e para sua mãe que ele era forte e corajoso. Spoiler, ele não era. No episódio Chaves e Facas, os dois se separam. A mãe fica com a chave, então ela precisa se esconder no labirinto e aí ela vai abrindo as portas. E o filho ficou com a faca, que precisa matar pelo menos uma pessoa com as chaves para conseguir sobreviver. Se ele não matar ninguém, é ele que morre. Esse jogo teria me deixado apavorada porque eu odeio perseguição, eu odeio essa ideia de ter que me esconder e usar a chave pra abrir a porta. Detalhe importante, cada porta tinha uma fechadura.
um quadrado, um triângulo e um círculo. E aí, se a sua chave tivesse um triângulo e a porta tivesse uma fechadura de círculo e alguém tivesse tentando te matar, você morria, porque você não ia conseguir abrir a porta. Eu ia preferir estar com a faca, porque algumas pessoas ali mereciam morrer. Então, ou eu mato ou eu morro. Então eu prefiro matar do que morrer. Vamos combinar? Ele não consegue matar ninguém durante o jogo, e ele não mata não porque ele é bondoso, mas porque ele não consegue. Como eu disse, algumas pessoas ali mereciam morrer. Era só ele ter ido atrás daquelas pessoas. Só que outra coisa, quem tá fugindo com a chave não vai aceitar a morte sem lutar. Então se você vai tentar matar alguém, essa pessoa vai pra cima de você. E nem todo mundo quer entrar numa briga de faca, não é verdade? Mas se eu não me engano, esse querido votou pra continuar no jogo. Então assim, olha só se não são as consequências das minhas escolhas. Vendo que ele não consegue matar ninguém, e se ele não matar ninguém, ele vai morrer, ele decide ir atrás do alvo mais fraco. Ele decide matar a Jeon-hee, que acabou de parir uma criança e está com o seu bebê no colo. De todas as pessoas do jogo, ele escolheu matar uma mãe recém-parida com uma criança no colo. O fato dele ter escolhido o alvo mais fácil, pra mim, marcou ele como um grande covarde. A pessoa que escolhe atacar o mais fraco, normalmente é a mais covarde, porque ela sabe que não tem força, talento, mentalidade, coragem o suficiente pra bater de frente com alguém do tamanho dela. Então o que essa pessoa faz? Ataca o mais fraco. É muito fácil você se sentir forte quando você só ataca os fracos. Ataca alguém do seu tamanho, filha da mãe, pra você ver se você não leva um cacete. Pareceu muito mais direto, mas não é. O que impede o Yeon-sik de matar a Jeon-hee é a mãe dele, que dá uma navalhada nas costas dele. De novo, a mãe dele é mais corajosa do que ele, e olha que ela é uma idosa. Ela pede pra ele matar ela, pra ele conseguir se salvar, porque ela tá no final da vida, ela só entrou no jogo por causa dele. Então, filho, me mata, porque assim pelo menos você se salva. Ele não consegue matar a mãe dele, porque nem todo mundo é a Suzanne von Richthofen, então ele é morto na frente da mãe dele por um dos guardas, que mata ele com tiros. No episódio seguinte, ela pede pro Ji-hoon cuidar da Jeon-hee e da bebezinha dela, e ela lembra o protagonista de que não foi culpa dele tudo o que aconteceu e pede pra ele ser forte. No dia seguinte, ela acorda morta porque ela tira a própria vida. Não eram os meus personagens favoritos, mas eu admito que eu gostava da senhorinha porque de todos ali, ela era a mais corajosa. Quando você não tem físico, corpo, força, experiência e confiança, e mesmo assim você se arrisca e tenta até o fim, pra mim, isso sim é ter coragem. Não é que você tem confiança em si mesmo, mas você tem confiança na vida, você tem confiança na esperança, você tem confiança na bondade, você tem confiança de que as coisas podem sim ter um final feliz. E pra você ser tão confiante desse jeito, precisa de muita coragem. E aí nós temos a nossa diva, que foi morta por esse capeta, por esse demônio, por esse cão, esse satanás, esse moleque maldito, desgraçado. Que ódio desse personagem, que ódio. Quando ele matou minha diva, eu falei, não, seu miserável, seu moleque miserável, você deveria ter morrido há muito tempo. A Hyun-ji era incrível e ela só não ganhou esta merda desse jogo porque o roteiro não quis. Vamos combinar? Ela quebrou 3 caras na porrada sozinha, ela defendeu uma grávida que fez questão de cair da escada e quebrar o pé, e uma idosa. E no final, depois de tudo isso, ela é morta por esse merdinha. Ela quase escapou sozinha do labirinto, mas ela teve a boa vontade de voltar pra buscar a grávida e a velha, e ela salvou todo mundo, ela protegeu todo mundo pra no final ser morta a facadas. Ah, não. Nem faz sentido essa morte. Vamos combinar? Porque ela era uma capitã. Ela era uma estrategista. Ela já lutou em combates, em batalhas. Ela meteu tiro nos guardas. Ela fez a estratégia pra eles conseguirem matar os guardas no tiro. Como que ela foi morta a facadas? Me fala. Se ela desse um tom na cabeça daquele moleque, ele caía duro no chão e morria na hora, porque ele não tem força, não tem nada, aquele lixo, aquele merda, que raiva. Aí eu fiquei com uma raiva. Eu nem chorei porque eu fiquei com ódio. Eu fiquei, não, vocês não mataram a nossa diva.
pra nada. Ela só morreu pro roteirista, o diretor, mostrar que a vida é injusta. Que às vezes você tenta salvar as pessoas na boa vontade e acaba se lascando. Roteirista, não sei se você sabe, mas a gente já sabe essa informação. Você não precisava ter matado a nossa diva. Seria muito melhor se ela tivesse se sacrificado. Quer dizer, ela já tava se sacrificando, né? Ela já tava fazendo o trabalho de 3 pessoas, porque a idosa não conseguia andar direito. A grávida caiu da escada, torceu o pé e tava parindo a criança. Então ela já tava fazendo o trabalho de 5 pessoas. Pra no final ser morta por esse merdinha? Eu tô até me coçando de raiva. O que me incomodou de verdade, além de eu gostar muito da personagem, é que foi uma morte sem propósito, uma morte sem peso no roteiro, uma morte que não teve muitas consequências assim. Foi uma morte triste, né? Para as pessoas que estavam com ela, mas não teve peso no roteiro. Era uma personagem com potencial, uma história interessante, muita força de vontade, muito amor pra dar. Só que ela só serviu pra mostrar que a vida é injusta. E falando em injustiça, vamos falar desse lixo, desse personagem lixoso do caramba. Pior do que ele, só aquele moleque drogado que ficava com o crucifixo, querendo usar droga e querendo fazer terror psicológico no outro personagem que também é um merda, que não serviu pra nada. Eu odeio todos esses personagens. Pode juntar todos e tacar numa ponte que pra mim não faz a menor diferença na história. Que raiva! Que raiva! O mal venceu. Eles mataram os melhores personagens pra deixar esses lixo. Vaso ruim não quebra, só quebra no último episódio. E aí nós temos a história da 222 e do 333. Eu gosto muito desse casal. Nossa, como eu gosto deles. Em resumo, ela tá grávida dele, pariu a criança, viu ele matando a Hyunju na frente dela, machucou o pé. E o que eu não gosto nessa personagem é que ela vive no diminutivo. Sabe aquela pessoa que não reage, não grita, não bate, não tenta, não faz? A coitada foi escrita pra ser um peso morto. O que me impressiona nessa personagem foi o fato dela não ter morrido no parto. Porque, claro, faz todo sentido ela sobreviver num parto natural, no chão, sujo de sangue, sem equipamento médico, sem um profissional, com a ajuda de uma idosa, no meio de uma brincadeira de mata-mata. Faz todo o sentido do mundo ela parir a criança e continuar bem. E sair andando, como se nada tivesse acontecido. Porque eu não sei se você sabe, mas quando é parto natural e a criança é muito grande, a perereca rasga, tá bom? Às vezes também rasga, mas a bonita não. A bonita pariu a criança, levantou e saiu andando com a criança nos braços, enquanto a nossa diva, capitã do exército, defensora dos pobres e oprimidos, é morta com a facada. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. São essas coisas que me irritam em Round 6. Como as coisas são mirabolantes ou são convenientes. Convenientemente, a personagem mais inteligente e mais forte é morta do pior jeito possível. Eu vou ficar falando disso até eu me sentir satisfeita, porque eu ainda estou me sentindo traída por terem matado a minha diva. Vou falar disso quantas vezes eu quiser. Eu não aceito, eu não quero, eu não gosto, eu não vou perdoar que mataram a minha diva e deixaram essa peso morto parindo uma criança no episódio que ela caiu e ainda por cima estourou o tornozelo e ela sobreviveu mais tempo do que a minha diva. Eu me recuso. Nesse momento, o Round 6 me perdeu. Parênteses, eu sei que o roteiro matou os personagens bons e deixou os personagens ruins vivos até o final, porque a ideia dessa terceira temporada foi mostrar como aquele jogo tava acabando com o protagonista, porque o protagonista se torna o centro da história. Obviamente, ele é o protagonista. Mas os jogos não têm mais tanta importância, porque os jogos servem de palco pra história do protagonista, entendeu? Então eu sabia que em algum momento esses personagens queridos seriam mortos pra afirmar pro protagonista que ele estava no fundo do poço. Eu entendi que isso fazia parte do roteiro, porque eu já tava entendendo que eles estavam seguindo um caminho meio sombrio. Eu entendo, não quer dizer que eu aceite e concorde. Não concordo com o que foi escrito, mas eu entendo a ideia por trás, só pra deixar isso claro. Preferências pessoais e compreensão da trajetória do protagonista e da história dele,
que era ferrar a cabeça do protagonista. Esse é o objetivo da última temporada, destruir o psicológico do protagonista. Quando a Jun-hee morreu no episódio da corda, todo mundo já sabia que isso ia acontecer uma hora, porque assim, no episódio passado ela quebra o tornozelo. No episódio seguinte, a prova é de pular corda. A prova não, né? O jogo é de pular corda. É só juntar 1 mais 1 que dá 2, e aí a gente já sabia que ela ia morrer. Em algum momento eu sabia que ela ia pegar essa criança e passar pra frente pra que alguém cuidasse da criança, e a pessoa em questão é o protagonista. Nesse jogo, eles precisavam atravessar uma ponte enquanto pulavam corda, e a gente já sabia que ela não ia conseguir atravessar porque ela tava com o tornozelo estourado. Inclusive, em nenhum momento alguém pega essa criança pra trocar a fralda. Ela passa a temporada inteira enrolada num monte de camisa, e eu fiquei pensando, essa criança não faz xixi, não faz cocô, como que é? A criança tá toda cagada dentro daquele saco e joga a criança pra lá e joga a criança pra cá, e eu tô surpresa também dessa criança ter sobrevivido, porque a mãe tava desnutrida no jogo. Ela não tinha comida o suficiente pra nutrir aquela criança. Depois, a criança nasceu e foi enrolada num monte de camisa, e ninguém pensou que talvez a criança fosse precisar fazer xixi, a criança precisasse fazer cocô, não tomava um leite, não trocava uma fralda, não tomava um banho. Como que uma criança recém-nascida sobreviveu num ambiente xuxo, num ambiente cheio de sangue, num ambiente hostil? Ele atravessou a ponte com a criança amarrada nele, a criança recém-nascida que não conseguia levantar a cabeça, pulando, sacudindo no braço dele. E como que essa criança sobreviveu? E eles mataram a nossa diva a facada. Tem coisa que não dá pra aceitar. Uma recém-nascida sobreviveu, mas a nossa capitã de guerra, general de guerra, morreu a facadas. Você sabe? Não dá. Agora entendi porque as pessoas odiaram essa série. E aí tem o 333, que fica o tempo todo falando pra Jun-hee, não, que eu vou cuidar de você, eu vou proteger você, eu vou salvar a nossa filha. Na primeira oportunidade, o que ele faz? O que ele faz? Fala pra mim. Ele mata a nossa diva. Na verdade, na primeira oportunidade, ele ameaça jogar a criança da torre pra ganhar o prêmio sozinho. Que partidão! Nossa, gente, ele e o Justin Bieber aqui, ó, pau a pau, pra ver quem é o melhor pai e o melhor marido. Apesar de não ter gostado do personagem, porque ele foi feito pra você não gostar dele, eu gostei de como ele era ruim e bonzinho ao mesmo tempo. Ele acreditava que era uma boa pessoa, ou pelo menos ele se enganava e fingia ser uma boa pessoa pra si mesmo. Ele prometia ajudar, ele prometia que faria isso e aquilo, ele tentava até salvar a vida da criança e da namorada, que não era namorada, mas ao mesmo tempo, na mesma medida, ele era ruim. Quando ele matou a nossa diva imperdoável, ele não fez isso porque ele precisava matar uma pessoa pra sobreviver, ele já tinha matado várias. Ele saiu matando as pessoas pra ganhar mais dinheiro, pra que sobrasse mais dinheiro pra ele. Diferente do personagem Sen, que desde o começo a gente sabia que era um escroto, que ele tava ali pelo dinheiro, que ele ia enganar as pessoas e só andava com ele aqueles que também estavam dispostos a enganar outras pessoas. A gente sabia que o personagem Sen era ganancioso e que ele tava ali pra fazer merda e pra vencer. O 333, ele é aquele personagem que se diz bonzinho, mas na verdade é péssimo, péssimo. O 333 é aquele falso bonzinho que nunca tira a máscara e que quando é confrontado não entende. Eu só estava tentando ajudar. Ele sabe que fez merda, mas ele não reconhece que ele fez merda. Ele vai até o fim tentar convencer as pessoas de que ele só estava tentando ajudar, quando na verdade todas as decisões que ele tomou foram muito bem pensadas, e ele ter escolhido matar pessoas não foi por necessidade, foi por escolha própria. Depois de ter matado a nossa diva, ter matado várias pessoas sem motivo, ter feito a mãe da criança morrer porque ele não ajudou ela, que nem ele tinha prometido que iria ajudar, no último episódio ele sobrevive, ele engana lá os caras gananciosos que acabam morrendo também, e no final, pra ganhar o prêmio sozinho, ele estava disposto a matar a própria filha, mas aí o protagonista entra numa briga física com ele, os dois caem da torre, só que mirabolantemente o protagonista segura numa barra que tem na torre
E aí o 333 se segura no protagonista, ele segura na blusa do protagonista. Aos poucos ele vê a blusa rasgando e aí ele cai da torre e morre sozinho, com a consciência muito que pesada. E esse é o fim do 333. De certa forma, ele morreu do mesmo jeito que a Jun-Hee, que também caiu, né, de uma torre, só que no caso ela se jogou. Por fim, nós temos a complexa relação entre o protagonista e o vilão. O protagonista, ele teve uma jornada difícil. Ele entrou no jogo acreditando que tudo seria diferente, que ele poderia ajudar as pessoas, que ele poderia salvar as pessoas, mas tudo que ele fez foi causar mais mortes. Para não admitir a culpa, ele coloca toda a culpa no personagem Dai-Ho, que durante o conflito, no final da segunda temporada, tinha a missão de voltar, buscar mais munição para ajudar quem tava lutando com ele. Só que no final ele fica com medo de morrer, porque ele nunca tinha entrado numa briga de tiro, e aí ele não pega mais munição e fica escondido. Quem vai atrás de mais munição é a Hyunju, a nossa diva, que carrega a série inteira nas costas. E que foi morta injustamente pelo 333, caso você tenha se esquecido, ela levou uma facada enquanto ela ajudava a grávida e a velha e foi morta injustamente. Caso você tenha esquecido, tô relembrando você. Bom, eles não conseguem mais munição, todo mundo morre e você já sabe porque eu já te contei. A partir daí, o protagonista fica furioso, acreditando que a culpa foi toda do Dai-Ho, que não foi buscar munição. No episódio Facas e Chaves, o Dai-Ho fica com a chave, enquanto o protagonista fica com a faca. O que você acha que aconteceu? Exatamente, o protagonista foi atrás do Dai-Ho, tentando matar ele para conseguir se livrar dessa culpa que estava cercando os dois. Pro Dai-Ho, claramente a culpa não era dele, a culpa era do protagonista, o plano era do protagonista, a ideia foi do protagonista, ele foi quem incentivou todo mundo a pegar armas e sair por aí atirando, então a culpa não era do cara que não conseguiu mais munição, a culpa era do cara que bolou o plano em primeiro lugar. O protagonista mata esse personagem de uma forma muito horrível, ele mata o personagem com as próprias mãos, numa tentativa de fazer justiça, quando na verdade ele não estava fazendo justiça, ele só estava tentando se livrar da culpa. E antes de morrer, o personagem fala pro protagonista: a culpa é sua. O pior de tudo é que a culpa realmente era do protagonista e ele sabia. Ele não queria matar o Dai-Ho, ele queria matar a culpa que tinha se tornado tão grande, tão insustentável, tão horrível que estava consumindo ele por dentro e ele precisava colocar essa culpa em algum lugar e ele não tinha coragem de colocar essa culpa em si mesmo. Então ele colocou em outro personagem e colocou na cabeça dele que se ele matasse esse personagem, ele se livraria dessa culpa. Depois que o protagonista mata esse personagem, ele se dá conta de que a culpa realmente era dele. Foi ele que começou tudo aquilo. A partir desse ponto, todo o peso da história e tudo que ele viveu cai nas costas dele e ele já não tem mais forças pra tentar salvar todo mundo no jogo como ele tinha na segunda temporada. Às vezes você tem tanta raiva, tanta frustração dentro de você que você precisa de uma explicação, você precisa dar nome pra esse caos, porque se você não der um nome pra esse caos e se você não colocar esse caos em algum lugar, você se sente consumido por ele. E é aí que surge a culpa. Alguém precisa ser responsável pelo seu inferno. Alguém precisa ser responsável pela sua situação. Alguém precisa ser responsável pelas coisas que estão dando errado na sua vida. Nem que esse responsável seja você. E o meu conselho, que foi o conselho que eu recebi recentemente, é que às vezes não existe culpado. Às vezes não existe culpa. Às vezes a gente tenta procurar um motivo, uma razão, um culpado, mas nem sempre tem um motivo, uma razão e um culpado. A gente vive numa pedra que gira do lado de uma bola de fogo. Nem tudo tem explicação, nem tudo precisa de uma explicação. Nem tudo precisa de um culpado, nem tudo precisa de culpa. É a fria aceitação de que nem tudo tem uma razão, nem tudo tem uma explicação, nem tudo tem um motivo, nem tudo precisa ter um motivo. E talvez se você parar de procurar culpado, você finalmente consiga ser livre. Livre de situações que você não consegue explicar e que você não precisa explicar. Abrir mão da culpa
é mais difícil do que parece, principalmente se você acredita na culpa cristã. Se você fez isso, você será punido. Se você não fez aquilo, você também será punido. E a culpa é sua. Se você for pro inferno, a culpa é sua. Se você for pro céu, a culpa é sua. Tudo tem uma culpa, mas meu Deus do céu, às vezes eu só não quero pensar em culpar alguém. Parar de culpar todo mundo não é virar um santo e aceitar tudo calado. É entender que às vezes alguns problemas são maiores do que a gente e a nossa única opção é lidar com eles. Bom, vamos à conclusão dessa história. Na entrevista com os atores, o ator que fez o In-Woo disse que muitas vezes ele não sabia o que o personagem estava pensando ou sentindo porque ele era um personagem muito enigmático. Ele disse que muita coisa tá ali na série para ser interpretada pelo próprio público e que cada um vai criar a sua própria teoria do porquê o personagem agiu como agiu. E ao meu ver, o vilão via o protagonista como uma versão alternativa dele. Tem uma hora na história que sobra o protagonista, a criança, uns personagens malvados que estão dispostos a matar e morrer e trair uns aos outros. Sobra também o 333 e esse personagem completamente inútil. Enfim, o vilão chama o protagonista pra ir na sala dele, e aí ele dá uma faca pro protagonista e diz que no próximo jogo eles vão tentar matar o protagonista. Essa é a chance do protagonista se defender. Defender ele e a criança, porque os caras querem matar ele e a criança. E o paspalho. Nessa mesma conversa, o vilão se revela. Lembra lá na segunda temporada que os dois tiveram um momento juntos e viraram amigos, e aí depois o vilão trai o protagonista, só que nesse momento o protagonista ainda não sabe quem é o vilão, que o vilão é o cara que fingiu ser amigo dele. Quando o vilão se revela, o protagonista fica em choque porque ele não sabe exatamente como reagir. Na cabeça dele, é um traidor que mentiu pra ele, mas ao mesmo tempo era um amigo, porque eles foram amigos durante um tempo. Um amigo que o protagonista achou ter perdido. Ele até pega a faca pra esfaquear o vilão e era exatamente isso que o vilão queria. Desde o começo, ele queria quebrar a confiança do protagonista. Ele queria que o protagonista perdesse a esperança nas pessoas, do mesmo jeito que ele tinha perdido a esperança nas pessoas. Porque ele também já tinha participado dos jogos e também esteve em situações difíceis que ele teve que trair amigos e matar pessoas. Então, assim como ele queria ver o protagonista perder a esperança. Esse novo vilão é um pouquinho mais obcecado pelo protagonista. Finge ser amigo do protagonista, depois trai o protagonista, faz o protagonista acreditar que ele tinha perdido um amigo, mata o outro amigo do protagonista na frente dele, depois leva o protagonista de volta pro jogo só pra ver o protagonista sofrer, e aí depois coloca o protagonista em situações complicadas, oferece uma faca pra ele se proteger, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se ele quer que o protagonista se proteja ou se ele quer que o protagonista cometa um crime. Quer dizer, um crime ele já cometeu vários. Não dá pra saber exatamente o que o vilão sente pelo protagonista, mas vamos combinar que é quase um romance? É quase um dark romance meio possessivo de eu quero que você perca a esperança nas pessoas porque eu quero que você se sinta do mesmo jeito que eu me senti. É assim que eu escuto o vilão falar. O protagonista não esfaqueia o vilão e antes de sair da sala, o vilão pergunta pra ele: você já perdeu a esperança nas pessoas? O protagonista não responde nada e volta pra sala, pro quarto lá dos jogadores. Por um momento, o protagonista até pensou em matar um dos caras. Ele vai lá e coloca a faca no pescoço do número 100 que tava dormindo. Só que o que fez ele não matar o número 100 foi uma lembrança daquela personagem, que eu não vou lembrar o nome dela, quando ela diz pro protagonista: não faça isso, você não é esse tipo de pessoa. Se eu não me engano, eles estavam numa situação parecida, onde o protagonista ia esfaquear outra pessoa, ela viu e aí ela diz isso pra ele: não faça isso, você não é esse tipo de pessoa. No final das contas, o protagonista não esfaqueia ninguém, volta pra sua cama e o vilão fica observando ele em silêncio como um bom
homem apaixonado. E aí chegamos no jogo final, que não é complexo, mas de acordo com o diretor foi muito difícil de escrever essa cena porque é um jogo psicológico. As regras são simples, tem 3 torres e aí eles precisam passar de uma torre para outra, só que em cada torre eles precisam escolher uma pessoa para morrer. Eles precisam eliminar pelo menos 3 pessoas, mas eles podem eliminar mais pessoas se eles quiserem. Os personagens concordam que se eles começarem a se empurrar, todo mundo vai morrer e ninguém vai receber o prêmio. Então eles votam entre si quem vai morrer e quem vai empurrar aquele que foi escolhido para morrer. Porque se você tentar empurrar o fulano vai te agarrar e vai você e o fulano pro precipício e morre os dois. Bom, em resumo, o 333 trai todo mundo, o grupo começa a se trair até que sobra o protagonista, a criança e o 333 na última torre. Na última torre, o 333 pede pro protagonista dar a criança para ele e ficar na outra torre. O plano dele era pegar a própria filha, jogar da torre e ganhar o prêmio sozinho. Porque se o protagonista continuasse na outra torre, eram 3, né? Eles estavam aqui e essa era a última torre. Se o protagonista continuasse aqui e não atravessasse, ele seria morto. Então o 333 mataria a própria filha e aí ganharia todo o prêmio. Um ótimo pai. Como você já sabe, acontece uma briga. Eu acho que eu já falei sobre essa briga, mas enfim, o 333 cai da torre e morre, sobrando apenas o protagonista e a criança. Na segunda temporada, a gente não viu muita coisa dos VIPs. Nessa temporada, eles aparecem mais e eles são ricos mascarados que assistem os jogos e apostam nos participantes e não tem muito mais o que acrescentar, porque não sabemos a história dos VIPs e eu nem sei se essa era a ideia do diretor. Pelo que parece, não sei se vai ter outra temporada, espero que não, pelo amor de Deus. Mas pelo que parece, os protagonistas, os VIPs, representam a indiferença e a frieza dos bilionários que veem milhares de pessoas morrendo na frente deles e não fazem nada quando eles têm o poder de fazer alguma coisa. O Ji-hoon vence e todo mundo acha que ele vai jogar a criança da torre e receber o prêmio, mas ele pega a criança, coloca no chão, vai até a janela que dá de cara pros VIPs que estavam assistindo a última partida, e aí ele fala pro vilão da história: não somos cavalos. E ele fala isso porque no começo da segunda temporada, o vilão disse pra ele que os jogadores não passavam de cavalos, né, de peões. O protagonista olha pra eles e fala: não somos cavalos, somos humanos, e humanos são 3 pontinhos, porque ele não completa a sua frase. Ele se joga da torre e se mata, dando o prêmio pra criança. O diretor disse que ele até pensou em completar a frase do Ji-hoon, mas no fim ele percebeu que ser humano é algo complexo demais para ser resumido numa frase. O ator do Ji-hoon disse que para ele a série gira em torno da consciência. Os personagens precisavam decidir sozinhos o que era certo e o que era errado, e para cada um deles isso mudava. Não coloquei no meu roteiro, mas também tem a história daquela guarda norte-coreana que perdeu a sua filha e aí ajuda a salvar um jogador que ela conheceu antes dos jogos, e ela decide salvar esse jogador porque ele tem uma filha com câncer, ela conheceu a filha dele com câncer, e no final das contas ela consegue salvar esse jogador, a menina consegue, né, ser curada, é curada, e essa personagem viaja até a China pra buscar a sua filha que talvez tenha sido encontrada. Admito que a história dela não me interessou muito, mas pelo menos tivemos mais coisas sobre os guardas, porque eles também são personagens importantes na história. Afinal de contas, por que você aceita um emprego desse? O que faz você aceitar um emprego desse? Pelo que a gente vê na história dos guardas, eles estão ali porque muitos perderam a esperança na humanidade e ex-policiais, ex-militares, ex-alguma coisa que já matou muita gente e agora se aposentou e vai matar mais gente e ganhar mais dinheiro. É um pouco óbvio, pelo menos pra mim, que eles representam a polícia, sabe? Esses guardas que estão ali pra servir os ricos e ajudar o governo. Enfim, não tem muito mais o que acrescentar. Porque se a gente acreditar que a polícia está 100% do lado da sociedade,
é um pouco ingênuo, vamos combinar? O vilão vai até os Estados Unidos e avisa pra filha do protagonista que o pai dela tinha morrido. Ele entrega uma caixa pra ela e nessa caixa tem um cartão com o prêmio do protagonista, o prêmio do primeiro jogo, e tem também o uniforme do protagonista. O diretor disse que o vilão entrega o uniforme do protagonista pra filha dele porque aquele uniforme representava o personagem. Tudo que ele viveu foi usando aquele uniforme. As pessoas que ele matou, as pessoas que ele ajudou, tudo que ele viveu no jogo está naquele uniforme, então aquele uniforme, mais do que o dinheiro, representa o protagonista. É uma mistura de respeito e melancolia. Ele reconheceu que o protagonista não era como ele, que nem todos eram maus, que nem todo mundo só se importava com o dinheiro, e mesmo que ele continuasse acreditando nisso, a história do protagonista era a prova de que ele estava errado. Para mim, o vilão, ele se tornou essa pessoa horrível que não se importa em matar outras pessoas porque ele acredita que a humanidade não tem mais esperança. Ele se tornou essa pessoa depois de ter participado do jogo e ter passado por coisas horríveis que mudaram ele pra sempre. Na cabeça dele, a justificativa dele de ser uma pessoa ruim era justamente o que ele tinha sofrido dentro do jogo. Só que o protagonista também sofreu. E mesmo assim, ele não virou uma pessoa ruim. Mesmo assim, ele continuou tendo esperança. Mesmo assim, ele fez a escolha certa no final. Então o protagonista era pro vilão a prova de que ele estava errado, de que às vezes você escolhe a maldade, não a maldade que te escolhe. Quando ele tá indo embora da casa da filha do protagonista, ele vê duas pessoas jogando aquele jogo da primeira temporada, e isso é pra mostrar que mesmo que o jogo tenha acabado na Coreia, ele ainda continuaria em outros países. Apesar de entender a visão do diretor e o que ele tentou passar, muito justo, muito válido, eu acho que ele colocou coisa demais nessa segunda e terceira temporada. E quanto mais arcos você cria, mais você precisa desenvolver, mais coisa você precisa concluir. E aí, quanto mais coisas você precisa concluir, menos tempo de série você tem. Me diga nos comentários o que você achou dessa última temporada. Não se esqueça de deixar um like, de se inscrever no meu canal, caso você não seja inscrito. Torne-se membro, caso você queira apoiar o meu canal. E é isso. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo.